Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto se semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acredite e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolheram a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, irmãs, é realmente muito gratificante para nós poder reunir todos os dias, né? Como gratidão a Deus, essa manifestação de gratidão a Deus, ouvindo a sua palavra, essa palavra que liberta, né? As pessoas entendessem isso, ficaria muito mais fácil vencer as más inclinações. A palavra é que liberta, né? A palavra de Deus é que liberta, não é a minha palavra. É a palavra que vem da parte de Deus é que liberta. Ela é libertadora. Ninguém, até hoje, na história da humanidade, ninguém até hoje, na história da salvação, conseguiu aprisionar esta palavra. É uma palavra que ela ressoa nos 4 cantos do mundo e sopra, né? E vai em todos os lugares. Então, é de fato para nós realmente uma alegria poder ter essa graça, né? Ter essa graça, sobretudo como uma regra de vida, né? É como se a comunidade entendesse que para sobreviver nós somos obrigados, né, a escutar essa palavra todos os dias. Todos os dias nós somos obrigados, não é opcional. Por que essa obrigação? Por que a comunidade coloca essa escuta, né, da palavra, essa partilha da palavra diária como obrigação? Porque a comunidade entende que as más inclinações que muitas vezes
nos impede de chegar ao conhecimento de Deus, né, pode servir de motivo para não querer escutar. E por isso nós colocamos como obrigação para combater essas más inclinações, né, e podermos realmente ter motivação para poder chegar até essa palavra que é fonte de cura e de libertação. Então, nós não podemos esquecer disso. Não é simplesmente vir, sentar e ouvir. Não é só isso. É um meio eficaz que Deus encontrou para nos ajudar a ser santos. Não conheço nenhum santo, nem canonizado e nem sem canonizar, que foi santo sem a escuta da palavra de Deus. Então, todos eles, para se santificar, eles tiveram que ouvir esta palavra. Então, que nós possamos realmente ter um entendimento profundo dessa obrigatoriedade que nos foi dada, para que a gente não caia na tentação de se tornar uma lei e muito mais do que uma lei, se tornar um legalismo a ponto de a gente não entender o mistério que está sobre esta obrigatoriedade, né, de santificação pessoal de cada um. Hoje nós estamos aí caminhando, né, com as leituras da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, essa semana. Mas antes de comentar, não tem como não comentar sobre São Januário. São Januário é a prova máxima, né, na humanidade que Cristo é o Senhor dos vivos e dos mortos. Né? Quantos anos se passaram da morte desse santo e existe, né, lá em Nápoles, dentro do relicário, um sangue dele coagulado. Coagulado como é que é o estado de coagulado? Esqueci. Líquido. Não, o estado de coagulado não é líquido. Vocês fugiram dessa aula aí? Quais são? Sólido. Sólido. Obrigado. O estado sólido, né? Coagulado, ele se solidifica, né? Endurece. Né? E todos os anos, desde quando eles recolheram esse sangue coagulado de São Januário e colocou no relicário, todos os anos, na mesma data, este sangue, ele se torna líquido novamente. E depois volta a ficar sólido de novo. Né? Isso já aconteceu, inclusive na mão do Papa. Várias vezes. Né? Então, é realmente impressionante. Não é uma coisa que a gente acorda e vê. Não é um fato normal do dia a dia. É uma coisa extraordinária que nos é dado, né? Nos é dado como um sinal do poder de Deus. Né? Mesmo depois de morto, esse sangue que está fora do corpo, ele passa de um estado para outro como um sinal poderoso de que Deus realmente é o Senhor dos vivos e dos mortos. Então nós não podemos deixar passar isso despercebido como uma coisa que tem em qualquer igreja. Né? Nós devemos valorizar, devemos divulgar, devemos falar, devemos conhecer essa história para poder também alimentar a nossa fé. Né? A fé que está sendo o tema dessa semana na boca de São Paulo, nas cartas de São Paulo que nós estamos lendo. Né? São Paulo que está insistindo com a comunidade de Corinto sobre a questão da ressurreição dos mortos. Né? Tentando explicar para o povo, né, como que vai acontecer essa questão da ressurreição dos mortos.
né? Então, hoje, né, de forma clara, São Paulo está dizendo assim, olha, gente, teve dois tipos de homem que existiu e ainda existe. Existe o primeiro homem, que é Adão, né, que foi gerado a partir da terra, terreno, carnal. E tem o segundo homem, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que a igreja denomina como segundo Adão, que é um homem espiritual, que é um homem que nos mostra realmente a conduta de um homem espiritual. Adão é modelo de homem carnal, terreno. Jesus Cristo é modelo de homem espiritual. Não é à toa que São Paulo, escrevendo aos Gálatas, né, relata essa briga entre a carne e o espírito, entre o homem da terra e o homem espiritual, né? Todos nós carregamos essa condição. Todos nós carregamos essa condição. E todos nós temos, todos os dias, que travar uma luta constante, diária, né? Diária e constante, né? Uma luta tremenda, ferrenha, contra estes dois homens. O homem da terra, que quer nos prender à terra, aos desejos carnais, né? Que quer nos convencer que a terra é o melhor lugar, que a terra é o que é bom. E o homem espiritual dizendo, olha, a terra é boa, mas existe um lugar muito melhor do que a terra, porque a terra não é sua pátria definitiva. A sua pátria definitiva é o céu, a eternidade, né? Então nós precisamos ter com clareza isso na mente, para que a gente possa entender que a nossa luta é contra os desejos da carne, né? A nossa luta é de fato contra os impulsos carnais. E para isso nós precisamos contar com esta arma, podem dizer assim, essa arma poderosíssima, que é a arma do homem espiritual, que tem uma visão espiritual, que enxerga, né, a eternidade, aquilo que não é perecível, né, que não se perde, que vai cultivar para toda a eternidade. E nós estamos hoje num grande desafio, né? Na humanidade nunca se teve com tanta clareza essa questão, né, de comportamento. Hoje né, a ciência está em alta nessa área, que é a questão comportamental, né? Há 10 anos atrás, talvez 10 anos, talvez pode ser que seja 10 anos, né? Há 10 anos atrás quase não se via falar, lógico, já existia há muitos anos, né? Há 10 anos atrás quase não se via falar de temperamentos, né? Nem se conhecia falar assim, temperamento. Hoje já se sabe que existem 4 temperamentos e que esses temperamentos, né, precisam ser realmente conduzidos a colocar esses temperamentos a serviço do reino de Deus. Já tem todo um estudo sobre os temperamentos. Então, essa questão humana, de relacionamento humano, está em alta. Por quê? Porque a sociedade precisa de um norte para poder entender, né, que o ponto máximo do cristianismo é o relacionamento. Sem relacionamento não existe cristianismo. Jesus, que veio, né, se tornou homem carne, Deus se fez homem carne para se relacionar com as pessoas. Isso é um fato, né? E o cristianismo é a única religião que é a religião do encontro, né? De encontrar-se com as pessoas. Nós nos encontramos todos os dias com Jesus nas Sagradas Escrituras, com Deus na Sagrada Escritura, com Jesus, com o Espírito Santo. Nós encontramos
com Deus na Eucaristia, nós encontramos todos os dias, né? Encontramos pela presença do povo, né? E temos a graça também de poder nos encontrar com Jesus na pessoa do sacerdote. Então nós somos pessoas privilegiadas. Se nós fizermos uma análise, esses 4 meios que nós temos de hoje, claramente, de nos encontrar com Deus por meio da tradição católica, né? Podemos dizer que também está relacionado aos 4 temperamentos, onde nós precisamos moldar cada vez mais os nossos sentidos para pôr todas as coisas centralizada em Cristo Jesus, né? Que é Senhor de todo o nosso temperamento. Jesus na palavra, Jesus na Eucaristia, Jesus no sacerdote, Jesus no povo, é Senhor de todas as coisas. Jesus nos 4 temperamentos, é Jesus, é Deus de todas as coisas. Jesus nos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, é Senhor de todas as coisas, né? Ele é o Senhor de tudo, né? E nós não podemos negar isso, porque negar isso é negar a nossa existência, negar isso é negar a nossa fé, negar isso é negar a razão máxima do nosso viver, negar isso, eu posso dizer, é negar a si mesmo, é negar a decisão que eu tomei de entregar a minha vida por Deus, e você entregou a sua vida para nosso Senhor. Agora, um detalhe, nós precisamos nos comportar como, de fato, nós escolhemos viver. O que eu vejo hoje, sobretudo nos grupos e aqui também na comunidade missionária Gratidão, muitas vezes nós nos comportamos indevidamente porque nós esquecemos que nós optamos por nosso Senhor Jesus Cristo. E optar por nosso Senhor Jesus Cristo é optar por um estilo de vida diferente. Optar por nosso Senhor Jesus Cristo é mudar o vocabulário, mudar a maneira de ver as coisas, o olhar, mudar o nosso olhar, mudar o jeito de se relacionar uns com os outros. Eu comentava com Hélia ontem à noite, conversando com ela assim, Hélia, nós temos que realmente orientar tanto as meninas como os meninos. Nós não somos pessoas do mundo. Nós não somos. Meus irmãos e minhas irmãs, meus filhos e minhas filhas, nós não somos pessoas do mundo. Então, eu exorto, eu chamo a atenção para que vocês observem muito bem a maneira como vocês estão se comportando. Porque se vocês e eu, não é se vocês não, se nós, eu não posso me tirar comigo, se nós não estivermos nos comportando como homens e mulheres de Deus e estamos achando que eu vim do mundo, mas assim, tem coisa que é minha. Não tem nada que é seu, é do mundo. É do mundo. Foi o mundo que te deu essa característica. Foi o mundo que moldou esse jeito de ser. Foi o mundo que fez você ficar assim. Então agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu estou dizendo, em nome de Jesus, faça com que esses comportamentos mundanos saiam. Porque nós temos autonomia pelo batismo que nós recebemos de dizer para esses comportamentos, eu não quero me comportar desse jeito, em nome de Jesus eu te ordeno mau comportamento, sai agora da minha vida, sai da minha mente, sai do meu coração, sai do meu olhar, sai da minha maneira de relacionar, sai agora em nome de Jesus. Nós temos essa autonomia para dizer isso com esses maus comportamentos, desejos exacerbados, exagerados, de possuir, vaidades, luxúria,
né? Apego às coisas materiais. Tudo isso é coisa mundana. Escuta o que eu estou falando. Coisa mundana. Luxúria, apego, né? Essas coisas têm estragado os nossos relacionamentos. O desejo de poder, de ser, de ter as coisas, de aparecer, me afasta cada vez mais das pessoas, né? Então é interessante a gente começar a ouvir, né, sobre a vida dos santos e tudo, sobretudo São Tomás e Santo Agostinho, que estudaram a fundo, né, essas questões, e Santo Agostinho diz que quanto mais para dentro, mais para cima. Quanto mais para dentro, mais para cima. Quanto mais para dentro, mais para cima. Mas também não é só mais para dentro e mais para cima. Tem que ser mais para fora e mais para as pessoas. É um equilíbrio. Porque senão eu vivo no mundo da lua. Nós precisamos, irmãos, a partir, né, desta catequese extraordinária que São Paulo tem nos dado sobre a fé, sobre as coisas espirituais, sobre a eternidade, sobre a ressurreição, entender que nós somos homens espirituais. Nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. Nós somos homens e mulheres espirituais, homens e mulheres chamados a testemunhar Jesus na sociedade. Você não pode se comportar, nem eu, nós não podemos nos comportar como pessoas mundanas. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Você entende muito bem dessa questão. Eu entendo muito bem dessa questão. Eu sei muito bem quando eu uso um vocabulário mundano. Eu sei muito bem quando eu olho com os meus olhos mundanos. Eu sei muito bem quando eu estou me arrumando para sair. Com que intenção que eu estou me arrumando para sair. Eu sei muito bem. Eu sei muito bem disso. E é por isso que eu estou falando. Porque nós precisamos nos alertar, nós precisamos ficar espertos, porque o homem carnal, ele está vivo, ele é real. Ele é real. E de todas as sementes lançadas hoje, que nós vimos aqui no Evangelho, de todas as sementes, olha aí, em todos os lugares que foram lançadas essa semente, somente em um lugar que essa semente deu fruto. Ai, quem dera se fosse de 2 ou 3, de 4, 5 lugares que foram lançadas as sementes, somente em um lugar. A proporção aí é muito pouca. Porém, neste um lugar que deu fruto, deu 100 por 1. Né? É difícil, mas quando acerta, dá certo. É difícil, mas quando acerta, dá certo. Nós precisamos ter consciência, meus queridos irmãos e irmãs, desse chamado universal à santidade. Quando eu digo universal, isso é privilégio de missionário, não. Isso é uma obrigação de todo batizado. É um chamado universal, é chamado a todos os cristãos. E nós precisamos, sim, verdadeiramente nos esforçar, porque São Paulo cansou de dizer nas suas cartas, esforçai-vos. Não é brincadeira você tomar a decisão de santidade, não é. Não é brincadeira você tomar uma decisão de ser santo. Não pense você que você tomou a decisão, eu sou de Jesus, então se comporte como tal. Existe um preço para ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um preço a ser pago para poder testemunhar que Jesus Cristo olha, presta atenção nessa fala, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Tem certeza, meu irmão? Tem certeza, minha irmã, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Porque quando você proclama isso, quando você fala isso, você está dizendo que quem conduz a sua vida é Ele. Será, meu irmão, que quem está conduzindo a nossa vida é Deus? Cada um pode se autoavaliar. Eu estou me autoavaliando. À medida que eu estou falando, eu estou autoavaliando. Porque eu preciso ser o primeiro a dar exemplo para vocês.
como eu comentava com ela também sobre isso ontem. Nós não podemos cair na tentação, Hélia, de pedir para os meninos aquilo que a gente não consegue dar para eles. Né? Porque, por primeiro, nós temos que testemunhar o que nós queremos. Caso contrário, não vai funcionar. É só uma lei e um peso que nós estamos jogando nas costas de vocês. Então, nós precisamos avançar. Nós precisamos realmente fazer uma autoavaliação dos nossos comportamentos. Porque nós estamos, em muitas circunstâncias, dando contra-testemunho e muitas vezes nós somos piores do que aqueles que não se converteram ainda. Porque os que não se converteram ainda têm a desculpa de dizer que não sabem quem é Jesus. No entanto, eu e você sai falando de boca cheia que nós somos missionários. E uma vez dizendo ser missionário, nós estamos dizendo que nós tivemos uma experiência profunda com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você teve uma experiência profunda com o nosso Senhor Jesus Cristo, comporte-se como tal. Não pense você que vai dar certo, e aqui eu vou dar um alerta para todo mundo, não pense você que vai dar certo ser missionário com comportamento mundano, porque isso não funciona. Não funciona. Não pense você, eu sou assim. Né? Tem gente que fala assim, não, eu sou assim, se quiser me aceitar, bem. Então, tem coisa que é só o mundo que aceita. O mundo é bom demais, por isso que está lotado. Por isso que está lotado. O mundo te aceita. Não que Nosso Senhor vai te meter o pé na bunda, não que Nosso Senhor vai virar as costas para você, não é nada disso. Quando eu estou dizendo de aceitação, né? O mundo não exige que você mude de vida para ficar nele. Ao contrário da experiência concreta que você tem com Jesus, que você se exige. Não é nem Jesus que exige, porque em nenhum momento, né, Deus demonstra essa exigência tremenda, a não ser quando ele diz, levanta e vá e não peques mais. É uma exigência. Mas ele não fica falando assim, você tem que mudar de vida para mim ser Senhor da sua... Não, ele se apresenta para você e é você que a partir daquele momento toma a decisão de não ser mais como aquelas pessoas. Eu não quero mais isso para a minha vida. E aqui eu chamo a atenção mais uma vez, para realmente estarmos atentos a esses dois tipos de homens que São Paulo está citando hoje na primeira carta aos Coríntios. Esses homens, eles são reais. Né? Dizendo homem, eu estou dizendo mulher também. Esses homens são reais, eles existem. Este homem carnal, este homem espiritual, eles existem. E todos os dias, ao acordar, todos os dias, quando nós acordamos, esses dois homens ficam cara a cara. E você tem que decidir em quem que você vai deixar e quem que você vai chamar para sair com você. Todos os dias você tem que tomar essa decisão. De quem que você vai sair com ele e de quem que você vai deixar trancado, fechado. Essa é uma verdade de fé. Uma verdade que, se você tiver sensibilidade, um mínimo de sensibilidade, você vai entender que o que eu estou falando é verdade. Essa guerra que se trava entre a carne e o espírito diária precisa ter como ponto de partida a minha pessoa. Não é acomodar, dizer, eu sou assim, vocês têm que me aceitar assim, o meu comportamento é assim. Não, você não é assim, você se tornou assim, é diferente. Nós não podemos admitir, meus irmãos e minhas irmãs, que os nossos comportamentos sejam os mesmos de quando nós estávamos no mundo. Os nossos desejos sejam os mesmos de quando nós estávamos no mundo. A nossa maneira de vestir, nosso vocabulário, os mesmos de quando nós estávamos no mundo. A nossa forma de olhar para as pessoas,
Não pode ser as mesmas de quando nós estávamos no mundo. Não pode ser. Não pode ser. Nós devemos pedir a Deus a graça de nos purificar desses maus pensamentos. Pensamento que nos arrasta cada vez mais para o inferno. Pensamento que mesmo estando supostamente na presença de Deus, vai sempre nos afastando e nos colocando na condição de corpo presente, só corpo, porque a mente está longe. E hoje aqui no Evangelho a gente vê a questão das sementes lançadas. E aí eu acho muito importante a gente se concentrar na explicação de Jesus. Né? Porque as sementes elas foram lançadas, né? Elas foram lançadas à beira do caminho, elas foram lançadas nas pedras, elas foram lançadas nos espinhos e depois lançadas em terra boa. Olha aí. E aí nosso Senhor vai explicar, né, que a semente lançada é a palavra de Deus. E aí a gente pode identificar, né, nesses 4 tipos de terreno, qual é o nosso terreno. Qual é o terreno que me representa. Né? Nunca cair na tentação de responder imediatamente, o meu é terra boa. Não, fazer uma avaliação sincera, honesta, correta, para que a gente não morra enganado. Morreu enganado, coitado. Sabe aquele caso, né, que a gente muitas vezes conhece? Aquele caso que o marido e a mulher casaram, viveram 20, 40 anos. Aí a mulher vai e morre, ou o marido vice-versa. Não, mas a mulher vai e morre. Aí lá na beira do caixão, está lá o marido chorando, né? E aí tem uma turma que chega e fala assim, coitado, morreu enganado. A vida toda o cara traía ela lá, a amante lá do lado do caixão. Morreu enganada. Não, meus irmãos, que tristeza. Que tristeza. Não, nós não podemos morrer enganados. Nós devemos fazer realmente uma avaliação. Né? Uma vez, um grande amigo meu, né, aqui da comunidade, teve um comportamento que ele não esperava ter, né, em relação à situação que ele viveu. Então, por causa de um fato, ele quase matou uma pessoa. Quase matou. Presta atenção. Por causa de uma situação, né, ele quase matou uma pessoa. E depois que aconteceu, porque estava no auge, né, estava no auge da adrenalina, assim, daquela situação constrangedora, depois que caiu em si, ele ficou desesperado. Ele me ligou. E falou assim, Jean, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Olha, eu quase matei a pessoa. Minha Nossa Senhora, eu nunca imaginei isso. Como que eu fui capaz de fazer isso? Eu falei, meu filho, você tem que render graças a Deus. Você tem que render graças a Deus porque aconteceu isso e você descobriu quem você é de verdade. Porque senão você ia morrer enganado, achando que era bom e não é. Agora você descobriu que você não presta, procura mudar, meu irmão. Esse é você. Sem tirar e nem pôr. Esse é você. Então procura mudar. E lógico, se você está arrependido, se você está envergonhado, se você está humilhado, é porque realmente você é um homem de Deus. Porque um homem de Deus realmente se constrange, ele se comporta com contrição quando erra. Os homens e as mulheres que não são de Deus, quando erram, estão nem aí. Então nós precisamos fazer uma autoavaliação. Qual é o tipo de terreno que eu estou representado aqui nesta parábola? Né?
Então, Jesus vai dizer que a semente é a palavra, né? Jesus está dizendo que a semente é a palavra. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram. Presta atenção. A semente que na beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles. Olha, presta atenção, viu, meus amadinhos? Da onde que o diabo está tirando essa semente? Você presta atenção à ousadia do capeta, de Satanás. Olha onde que ele está metendo a mão. Ele está metendo a mão no coração para arrancar essa semente. A semente, ela caiu no coração. Mas o diabo foi lá e arrancou a semente do coração. Olha que ousadia. Por isso a imitação de Cristo diz, eu já repeti aqui essa semana, quero repetir de novo. A imitação de Cristo diz, quando a tentação vier à tua porta, receba ela na porta. Não pede para entrar, não. Porque se entra, ela enfia a mão no seu coração e tira a semente. Olha que coisa impressionante. Ele podia muito bem entrar na frente, né? A hora que o semeador lançou a semente, o diabo podia ter entrado na frente e pum, pegado a semente. Não, ela chegou a cair no coração, mas o diabo, Satanás, entrou, né, dentro do coração da pessoa e arrancou a semente lançada para que não acredite e não se salve. Agora, os que estão sobre a pedra. Quem são aqueles que estão sobre a pedra? São aqueles que ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Nossa, é para mim! Aleluia! Olha aí, que impacto! Nossa, essa foi direto para mim! Ai, nossa! Meu Deus, como é que Deus fala assim tão diretamente para mim? Aqui. Acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. É aquelas pessoas que ficam, será que Deus me chamou? Será que vem de Deus? Será que é isso que Deus quer de mim? No primeiro momento, né? E aqui nós temos muitos exemplos aqui dentro da comunidade de pessoas que vieram participar de evento, que ficaram aqui e que foram impactadas por Deus e falaram, eu quero entregar minha vida para Jesus porque Deus me chamou. E depois na outra semana, será? Não sei. Será? Coração de pedra. Coração de pedra é o coração superficial. É um coração superficial. Presta atenção, olha aí. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo, olha aí, ó. Para nós que estamos na caminhada. Mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações. Minha mãe, meu pai, meu irmão, será que eu vou, a hora que eu ficar velho, como é que eu vou aposentar? Como é que eu vou viver? E se eu adoecer, quem vai cuidar de mim? E isso aqui. Aí as preocupações, primeiro, pela riqueza e pelos prazeres da vida, né? Pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. Então, o que impede o amadurecimento espiritual é as preocupações com o dia de amanhã. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque para cada dia basta a sua preocupação. Mateus capítulo 6, 33. Seguinte, você vai ler isso aí. E era uma passagem bíblica que nós deveríamos ler todos os dias. Poderia ser obrigatório para todo missionário ler essa passagem bíblica todos os dias. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque para cada dia basta a sua preocupação. Olhe para os passos, olhe
olha para o lírio e veja como eles vivem. Se eles que são criaturas de Deus, os pássaros e os lírios como vegetal, como árvore, como planta, como flor, hoje está bonito, amanhã seca, imagina vocês que são, né, a mais bela criação da humanidade, a mais bela criação do planeta é o ser humano. Imagine vocês. Então não vos preocupeis. Então nós estamos aqui com o último lugar que cai a semente, que é a terra boa. Essa terra boa, né, ela tem um coração bom e generoso. O que é generoso? Né? O que é generoso? O generoso é aquele que dá mais do que recebe. Aquele que oferta mais do que exige. Né? O generoso não é só aquele que dá dinheiro. Mas que generoso. O generoso é aquele que oferta mais do que exige. Mais do que exige. Hoje nós estamos numa geração de exigência. Porque você é missionário. Porque você é missionário. Como é que pode um missionário ser desse jeito? Como é que pode um padre ser desse jeito? Como é que pode um bispo ser desse jeito? Uma sociedade de exigência. Mas que na hora de se exigir, não faz questão. Passa despercebido. Né? Essa palavra, quando ela cai numa terra boa, é realmente este lugar de generosidade. Eu começo a viver mais para os outros do que para mim mesmo. Eu começo a me preocupar com a condição do outro do que com a minha condição. Lógico, eu preciso mesclar realmente essa necessidade de me cuidar para cuidar do outro, porque cego não pode guiar cego. Então que nós possamos realmente conservar esta palavra no coração para que nós possamos dar fruto, o fruto a palavrinha na perseverança. O fruto vai vir com a perseverança. Não existe fruto antes da perseverança. A palavra final do Evangelho diz, o fruto é na perseverança. O fruto são só para aqueles que vão chegar ao final. E o fruto máximo daqueles que vão até o final é de fato a vida eterna. Né? Que Deus possa nos abençoar, nos guardar e nos proteger e nos conduzir realmente a uma vida frutuosa. Quando eu digo conduzir a uma vida frutuosa, é conduzir a perseverança final. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.